Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esta mensagem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o famoso medo. Não sei qual de vocês conhece esse sentimento? Já viveu ou ainda vive com medo? Já se questionaram o que vocês deixaram de viver por conta do medo? O que vocês deixaram de ganhar por conta do medo? Quais experiências e oportunidades vocês perderam pelo medo? O que o medo já fez na vida de vocês com vocês? Os nãos que você não conseguiu dizer por medo, os sims que você disse por medo, enfim. Como o medo age ou agiu na sua vida? Ele ainda impera? Ou você já venceu boa parte dele? Já aprendeu a conviver com ele? Quando que nós aprendemos a viver com ele? Ainda que ele não tenha desaparecido de nós. Quando nós conseguimos fazer as nossas coisas acontecerem, quando conseguimos seguir um caminho legal, um caminho bom, com resultados bons, mas é sempre muito pesado, sempre muito difícil. É como se sempre tivéssemos que vencer uma batalha, ainda que saibamos o que estamos fazendo, ainda que saibamos o que queremos, é sempre difícil, sempre amarrado, sempre pesado, e às vezes nem conseguimos curtir, porque temos medo que daqui a pouco isso se desfaça, daqui a pouco isso se perca. Então o medo, às vezes nós nos adaptamos a ele, porque vamos tendo alguns resultados positivos. E aí a gente consegue perceber quando a gente não consegue curtir esses resultados positivos, como se não tivéssemos o merecimento. Às vezes, sim, temos essa programação de não merecimento lá em nosso subconsciente. Mas, algumas vezes não podemos curtir, porque estamos com medo de que daqui a pouco tudo isso se acabe. Às vezes temos até medo de celebrar, comemorar, de falar para alguém, até mesmo para as pessoas ao nosso redor, que amamos, que convivem conosco, por medo de que isso se desfaça, que alguma coisa de ruim possa acontecer. Temos o hábito de chamar de que se eu falar algo que eu já conquistei, que eu já consegui, alguém pode olhar de um jeito ou falar alguma coisa e desestruturar tudo. E esse é um processo muito comum, né, que nós até indicamos e orientamos as pessoas a não falarem, mas não falarem no sentido de quando estiverem em construção, para que outras pessoas do externo, que têm uma influência sobre a pessoa, não o desanimem, não coloque empecilhos que não existem, enfim. Por quê? É uma proteção, porque cada um de nós tem crenças, e tem crenças que nem percebe que as tem. E às vezes nossas crenças são tão negativas, tão assustadoras, que nós não conseguimos fazer algumas coisas, e também quando vamos conversar com as outras pessoas, se temos um pouco de liberdade, um pouco de autonomia e hierarquia sobre aquela pessoa, vamos sem querer, num bom sentido, numa ótima intenção, às vezes orientar e sugestionar o que não é bom para aquela pessoa, porque de repente aquela pessoa, o medo dela não passa pelo teu medo. Famílias de medos diferentes, né? Então, por isso que a gente orienta que quando você estiver construindo alguma coisa, você fique mais em silêncio e conte somente com as pessoas envolvidas naquele objetivo, naquela empreitada. É neste sentido. Mas depois que você já conquistou, é tão bom você contar para os outros e comemorar com os outros e celebrar com os outros. Neste momento, quando não conseguimos fazer isso, e lá atrás, como se fosse o plano de fundo, pode sim existir um medo de que se contar pode dar ruim, embora já tenha dado certo. Então isso é uma crença negativa que tem base também no medo, que às vezes nós não percebemos e precisamos olhar para isso. Pensando no medo, tem várias formas desse medo estar atuando em nossas vidas. O mesmo medo que, às vezes, algum parente tem, algum familiar tem, ou algum colega de trabalho tem, não necessariamente é o mesmo medo que o seu.
Às vezes você tem uma natureza de medo que age de uma certa forma em você, e no outro ele age de uma outra forma. Por exemplo, às vezes as pessoas têm medo de dirigir, medo de comprar uma casa, medo de se relacionar, medo de estudar. Estudar no sentido de não conseguir passar na prova, né? Medo de entrar na faculdade ou de tentar um concurso porque tem medo de reprovar. Então o medo, quando a gente começa a olhar para ele e desenhar qual é a natureza dele, da onde que ele está vindo e como ele está prejudicando a nossa vida, se torna uma experiência muito rica. Porque o medo ele pode estar disfarçado de excesso de cuidado, excesso de zelo. Algumas pessoas dizem que é muito amor, por isso que eu cuido tanto, por isso que eu zelo tanto. Será que é amor mesmo? E é por isso que eu cuido tanto? Ou é porque eu tenho medo de perder uma amizade, perder uma pessoa querida, perder o trabalho, perder o companheiro, seja namorado, noivo, esposo. Eu fico muito em cima dos filhos porque eu tenho medo de que alguma coisa aconteça com eles ou medo de perdê-los. Então é um excesso de amor? Não. O amor ele não precisa viver em excesso, né? O amor ele basta por si só. Então eu não preciso ter muito amor ou pouco amor. O amor se basta. O amor ele sempre vem numa dose ok, né? E ele se garante o amor. Quando temos sentimentos que tentamos colocar uma palavrinha bonita em cima, é algo que nós desconhecemos às vezes em nós mesmos. E isso é muito simples de nós olharmos. Por exemplo, é simples de olharmos agora enquanto estamos conversando, mas no dia a dia, para a gente fazer o que eu chamo de inventário, que é escrever tudo que você sente diante disto ou daquilo, desta ou daquela pessoa. Então, um inventário, esse não é tão fácil, porque você tem que se desnudar, você tem que, como se estivesse na frente do espelho, reconhecer suas fragilidades, reconhecer suas fraquezas. E isso não é uma tarefa fácil, mas necessária se queremos realmente viver uma experiência profunda de autoconhecimento. Por quê? Para você realmente se lapidar, porque nós nos lapidamos a partir de um autoconhecimento, não é a partir do outro. O outro ele colabora como? Ele colabora vindo até minha vida, me ajudando a passar por processos, vivendo processos ao meu lado, às vezes startando processos em mim. Então a presença do outro é muito importante, em todos os sentidos. Colega de trabalho, colega de escola, de faculdade, amiguinhos de rua, amiguinhos familiares, contextos de quando temos vida social, seja religiosa ou outro contexto, um companheiro afetivo, alguém da família mesmo, todas as pessoas da família. Então, essas relações, elas startam em nós, né? Gatilhos, elas são gatilhos. Dentro das relações, né, acontecem os gatilhos que nos ajudam no processo do autoconhecimento. Então, o que é muito importante entender é que para eu vivenciar o reconhecimento dos meus medos, eu preciso ir a campo, eu preciso viver, eu preciso ter experiências, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que fazer amizade, tenho que ter um relacionamento afetivo, porque é no ir viver as coisas que você quer viver, ainda que com medo, é que este medo aparece ainda mais. E aí sim, nós vamos conseguir olhar para ele, interpretá-lo, buscar a raiz, aceitá-lo e aí sim eliminá-lo. Lembre-se que o medo ele faz parte da sobrevivência. Então, por exemplo, vamos pensar agora nos programas, nas crenças limitantes que temos na nossa mente subconsciente. A mente subconsciente é a mente emocional que existe desde o ventre, desde a gestação. Nossa mente subconsciente, ela veio sendo programada pela gestante, pela mamãe. Tudo que a mamãe sente, imagina, vivencia, real ou imaginário, vai programando a nossa mente subconsciente. Então, enquanto bebês, já chegamos aqui no planeta Terra cheios de informações. Já viemos beber
com várias emoções gravadas, os imprints, né, na nossa mente subconsciente. Como olhamos a vida, num primeiro momento durante a gestação, através dos olhos da mamãe, dos sentimentos da mamãe. Como olhamos para o papai no nosso começo da gestação, no nosso começo de vida, através dos olhos da mamãe, como a mamãe vê aquele meu papai, como a mamãe vê aquele marido, aquele namorado ou aquele estranho que ela acabou de conhecer e engravidou. Como mamãe olha o meu papai, é como num primeiro momento vai estar gravado no teu subconsciente, programado, como nós da parapsicologia chamamos. Então, há um programa que já vem pronto, que começa na gestação. Então, o primeiro programinha, se ele estiver ali com medo, que a mamãe passou muito medo na gestação, esse medo está gravado em mim. Dependendo dos medos da mamãe, à medida que eu vou crescendo, que eu vou me desenvolvendo, este medo vai aparecendo à medida que eu vou dando passos. Quando eu começo a fazer alguns movimentos onde este medo possa aparecer. Por exemplo, crianças que têm muito medo de andar, de ficar paradinho em pé, né, de se sentir seguro, de correr para os braços da mamãe ou do papai. Aquela criança que demora até mesmo para engatinhar, que é a independência, né? Primeiro engatinha, depois caminha, alguns mais rápidos e ligeiros, sem esse bloqueio inicial, já andam direto, sem mesmo engatinhar. Então, desde pequenininho já começamos a perceber, e já é possível perceber, os medos que existem nas crianças, nos bebês, né? Primeiro nos bebês, depois na criança, primeira e segunda infância, depois no adolescente. Porque esse medo, ele vai acompanhando o desenvolvimento daquele ser humano que veio com programação de medo. Então a gente pode começar a perceber ali o bebê que tem medo de dormir no escuro, que chora muito, que tem pesadelinhos, que é o terror noturno. Aquele bebê que não gosta de ficar sozinho, hipótese alguma, que precisa muito de colo, muito de atenção. Aquele bebê que só se acalma quando acendem a luz ou quando dormem encostadinho nele, para que ele se sinta seguro. Sentir segurança, o contrário de segurança é insegurança. Na insegurança há medos, vários medos. Então, quando aquela criança começa a caminhar, a gente vê como ele caminha, se já tem segurança e firmeza para caminhar. Depois começa a andar de tico-tico, de bicicletinha, né? Começa a ter uma experiência de correr, de brincar, de subir no sofá, de subir na cadeira, de subir na mesa, de subir na árvore. Aquelas crianças que têm medo de tudo, que não conseguem brincar, que não conseguem se desenvolver, que não conseguem ficar longe dos pais. Quer dizer, desde pequenos já começamos a demonstrar o nosso medo, e de tempos em tempos este medo vai fazendo uma atualização, como um download. Quando estou no ventre da mamãe, esse medo é impresso em mim pelas emoções da mamãe. Depois eu nasço e eu vou, dentro do que eu dou conta, demonstrar o meu medo, através do choro, através dos gritos. Depois que eu começo a caminhar, o meu medo pode ser demonstrado como se eu não conseguisse fazer coisas que já é da minha idade. O exemplo que eu dei, caminhar com firmeza, caminhar sozinho, brincar sozinho, brincar de algumas formas mais que requer uma confiança e uma segurança. Depois, na adolescência, conversar, fazer amizades, aquelas iniciais paqueras, pedir as coisas, dizer sim, dizer não. Então a gente já vai percebendo desde sempre, é o mesmo medo fazendo download de acordo com o que a nossa vida vai acontecendo. Porque quando criança, temos um jeito de apresentar e representar o medo. Adolescente é outra forma e como adulto é outra forma. Mas quando você vai olhar o medo, a origem dele, a natureza dele lá atrás é a mesma. Então quando a gente olha para ele, a gente consegue viver uma vida mais plena, eliminando esse medo.
temos o processo de reprogramação mental, que a gente vai olhar este medo, a natureza dele, a origem dele, para chegar à causa. Por isso que os terapeutas sempre pedem a história da família, para a gente poder entender de onde vem esse medo. Se é mais presente na mãe, se é mais presente no pai, se a criança teve nas primeiras fases da vida, até os 5, 6 aninhos, situações de risco, onde a vida dela foi exposta ao risco, porque isto também traz o medo. Às vezes nasceu bem, era bem corajosa, bem forte, aí teve um acidente de carro, aí teve uma queda severa do carrinho, teve uma queda severa da bicicleta. Porque quedas e acidentes também podem trazer muito medo se a criança nasceu super corajosa, super determinada e super capaz de se desenvolver bem. Porque quedas bruscas e acidentes expõem o medo à morte, à sobrevivência. E tudo que é ligado à sobrevivência vai trazer sentimentos e emoções como alerta. Então, na verdade, esses sentimentos, eles não são um problema em si, eles causam problema, porque eles nos impedem de fazer muitas coisas, mas eles não são um problema, porque eles são alertas, né? Alertas de que alguma coisa tem de registro, que a gente chama de programação, que está me limitando de fazer algumas coisas. Então, é importante a gente também começar a olhar esses nossos sentimentos, que a gente chama de sentimentos negativos, que nos impedem, ter esse olhar diferente, assim, uma conotação diferente. Porque uma coisa é eu olhar para um sentimento que eu tenho e ficar negando ele o tempo todo, ficar brava porque eu tenho esse sentimento. Porque se eu fico muito brava com esse sentimento, é como se eu não desse conta de olhar. Eu estou negando esse sentimento, eu tenho medo dele e ele aumenta. Ele cria raízes. Deixa eu corrigir. Ele se fortalece porque eu falo muito sobre ele, porque eu estou colocando muita energia. E lembre-se, tudo que eu coloco atenção, energia, aumenta, cresce. Então, às vezes eu estou alimentando esse sentimento simplesmente porque eu não consigo olhar para ele, porque eu acho que ele é um problema. Então, se eu começar a pensar que ele não é um problema, mas que ele é um alerta, uma ajuda para me mostrar que se eu resolver este medo, minha vida pode ter muitas outras coisas boas e importantes e legais, muda tudo já. Uma coisa é eu olhar algo como uma possibilidade, uma esperança. Outra coisa é eu olhar algo com muita negatividade, com muito peso. Fica mais difícil para eu resolver algo quando eu olho com muito peso. Até porque nós estamos falando dos sentimentos que estão dentro de nós. E se estão dentro de nós, eles são possíveis sim de serem olhados e de serem resolvidos. Porque eu não criei eles conscientemente. Eu trouxe de algum movimento que me aconteceu, onde eu estava consciente ou não. Então, se eu me tornar consciente dele para depois me tornar consciente sobre ele, aí nós conseguimos sim eliminá-lo. E vale lembrar que o medo ele é totalmente ligado à sobrevivência. Então existe um medo natural e normal, né, aquele medo lógico e racional que me protege de não pular de uma altura, né, de um prédio, porque eu não tenho asas. O medo natural e saudável que me impede, e esse medo é instintivo, né, proteção da espécie, de não ficar colocando... se eu sei que o fogo queima, eu não vou botar a mão no fogo. Então tem um medo que ele é protetivo, mas quando ele passa do medo normal e natural, que nos impede de viver coisas, de ter experiências, de evoluir, de crescer e de galgar, até mesmo nos impede às vezes de sonhar, então este medo não é saudável. É sobre este medo que nós estamos falando aqui. Então, para a gente entender a melhor forma de começar né, como se fosse uma autoterapia, um processo de autoconhecimento, de autotransformação, conheçam os medos de vocês, façam uma lista.
Medo de errar, medo de falhar, medo de não dar conta, medo de não conseguir, medo de dizer não, medo de dizer sim, medo de não merecer, medo de aparecer, medo de se expressar, medo do julgamento, medo de não ser aceita, medo de não ser bem-vinda. Quais medos você tem? E é bom quando você começa a escrever, porque às vezes você vai ver vários medos que se conversam, outros medos que parece que fogem um pouquinho, mas muitos desses medos, eles se conversam, e quando você vai olhando para eles e vai colocando ele, digamos, em conjuntos, em grupos, você percebe que se você olhar e resolver os outros medos todos vão desaparecendo, porque é como se fossem da mesma família. Então, se você pega ali o medinho raiz, todos os outros vão morrendo, porque um se torna fruto do outro. Então, por exemplo, eu tenho medo do julgamento, por isso que eu não vou falar lá em público, por isso que eu não gosto de apresentação em grupo ou sozinha de faculdade, é por isso que eu não vou em lugares onde posso ser exposto, porque eu tenho medo do julgamento, o que é que vão pensar ou o que é que vão falar de mim. Então, quando você vai rastreando esse medo do julgamento e você consegue eliminar esse medo do julgamento, naturalmente você consegue aparecer em público, falar em público, fazer mais amizades, se expor mais, né? Viver uma vida mais leve, mais social. Então, às vezes a gente pensa um monte de medos, vários medos, mas aí depois, quando você resolve todos os outros deixam de existir, desaparecem. Então, por isso que vale a pena você listar todos os seus medos. Eu gosto muito da terapia da escrita, porque ela é uma autoterapia, a gente pode fazer em casa sozinho, em qualquer lugar, em qualquer momento, sem a assistência do profissional. Às vezes, para reprogramar, a gente vai precisar de um profissional. Mas quando você chega para um profissional com muito conhecimento de si mesmo, numa autoanálise, com uma pessoa que se conhece, que reflete sobre si, sobre postura, sobre comportamento, sobre o que está dando certo, sobre o que não está dando certo, que sabe um pouquinho de si mesmo, das dificuldades de lidar com as próprias emoções, com os sentimentos dos outros, com as emoções dos outros, você já chega na terapia com uma bagagem muito boa. E aí é muito rápido a sua transformação no acompanhamento terapêutico. Então, tem coisas que a gente, para reprogramar a nossa mente, a gente precisa de um hipnoterapeuta, né, de um profissional que trabalhe bem focado nisto. Mas, quando você chega lá com todas essas informações organizadas na tua mente, o trabalho fica muito mais fácil, porque você vai fazer com o profissional somente aquilo que você não conseguiu fazer sozinho. Não conseguiu olhar sozinho, que precisa desse movimento terapêutico acompanhado. Mas é muito válido, porque só de você pensar sobre isso, escrever sobre isso, tira da mente, tira do nosso peito, que é onde aperta e angustia, né? Nosso peito aqui, que a gente pensa no coração, nas emoções, na cabeça que fica pesada, que cansa. Só desse movimento de você escrever, é como se tirasse daqui e já dá um alívio, porque nossa, eu tô reconhecendo os meus sentimentos. Isso perde o peso, ele perde a força. Então é muito válido sim você escrever, mesmo que num primeiro momento você não saiba muito bem como fazer, aliás, o que fazer com tudo isso, mas logo logo você vai aprendendo, vai ouvindo vídeos, vai pegando as dicas, vai fazendo esse processo de autoconhecimento, que também é uma autoterapia, e busca um profissional no momento em que você precisar. Às vezes precisamos, às vezes não damos conta de olhar no mais profundo, aí a gente pede ajuda, mas a parte mais superficial de entender esses sentimentos, de rastrear quando ele começa, quais são os gatilhos, quando eu estou no meu trabalho e o meu chefe chega, quando ele me dá uma ordem, ou quando minha mãe me pede alguma coisa num tom de voz, ou quando meus pais estão discutindo, quando meu filho chora e eu não sei o que fazer, quando eu saio de casa para dirigir, enfim, é dias de chuva muito forte, é à noite que eu tenho medo. Quer dizer, no teu dia a dia, do acordar até o adormecer,
Dá uma olhada, sente o teu corpo, o corpo ele fala com a gente o tempo todo. E à medida que você vai observando e vai anotando, sempre tem ali uma caderneta para você anotar sentimentos e emoções. Observe do momento que acordou até o horário do almoço. No almoço você sempre escreve as percepções do teu corpo. Depois do almoço, até antes de deitar, observe, antes de deitar, escreva como foi o teu dia, o que você percebeu, que momento que o medo apareceu, que medo que apareceu, a forma que ele apareceu. E vocês vão ver que ele é muito sutil, é como se ele ficasse caminhando na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas relações. É muito interessante. E quando você está observando o teu corpo, ele começa a te mostrar. E depois de uma semana fazendo esse processo de autoobservação, você vai ver quanta coisa já mudou, porque você está mais presente no teu corpo, mais presente na sua mente, é o que chamamos de estar consciente no aqui e no agora, no momento presente. Depois de uma semana você começa a ficar mais atento, você consegue perceber que tem coisas que eu ia falar, mas eu não vou mais falar. Tem coisas que eu ia responder, mas eu não vou responder. Então você vai percebendo depois de uma semana, no processo de autoobservação, e anotar o que você vai percebendo, principalmente sobre o medo. Começamos pelo medo, por quê? Porque o medo ele é muito prejudicial, ele nos impede de muita coisa. Por isso começamos com o medo. Então, como eu ia dizendo, depois de uma semana você está mais perceptivo, porque está no presente, está no aqui, está no agora. Você está envolvida e envolvido no seu processo de vida. Você vive as experiências com mais firmeza, com mais presença. E isto faz toda a diferença, economiza energia. Tem palavras que eu paro de falar, tem justificativas que eu deixo de dar, e aí o medo também entra muito com justificativas. Então, vocês vão percebendo nesse processo quanta coisa eu faço e falo, e me defendo e agrido porque eu tenho medo. Então, só de observar, você vai descobrir muita coisa sobre você quando você é reativo e quando você está na defensiva, quando você aceita o que te dizem e quando você tem uma necessidade extrema de se justificar, quando você aceita uma última palavra ou quando você tem uma necessidade extrema de ter a última palavra. Enfim, é um movimento muito lindo, é muito importante. Façam isso em 7 dias, depois anotem tudo que vocês perceberam e se vocês puderem, deixe escrito ali nos comentários se vocês vão começar isso ainda hoje e depois de 7 dias voltem aqui para comentar com quem estiver lendo e também ouvindo essa mensagem para que motive essas pessoas, porque, gente, é um desnudar-se. O processo de autoconhecimento é um lapidar-se, é um olhar para dentro. Mas quando você olha para dentro, você evolui, você cresce muito, porque não é mais sobre o outro, é sobre você. Porque nós não conseguimos mudar o outro, nós só conseguimos mudar a nós mesmos. No começo, pode dar um certo trabalho, mas depois você percebe que a vida vai ficando mais tranquila e mais leve, quando você começa a olhar para você e perceber que a tua vida é sobre você, que nunca foi sobre o outro, que as suas dificuldades têm muito pouco do outro, mas muito de você. E quando tiver do outro, uma outra análise nós faremos e tomaremos também algumas decisões. Mas primeiro eu tenho que separar o que é meu e o que é do outro. E o que é do outro eu não posso resolver. Eu só posso resolver o que é meu. E como muito é nosso, a vida fica muito mais leve e muito mais gostosa de ser vivida. Enfim, a mensagem de hoje era essa, que ela possa contribuir com o processo de autoconhecimento de cada um que vem até aqui ouvir esta mensagem. Agradeço. Peço que vocês que estiveram até o final possam curtir, possam comentar, possam encaminhar para alguém que possa ser relevante este conteúdo e nos vemos então
na próxima mensagem, no próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem todos muito bem. Obrigada por estarem até aqui.